Eu comentei em vídeo aqui todos os últimos filmes do Luca Guadagnino, do Me Chama Pelo Seu Nome pra cá, eu gravei sobre todos e escrevi sobre a maioria deles também. E eu admiro muito o cinema dele, não só porque é um cara que trabalha sem parar, é um cara que tá sempre anunciando novos projetos, inclusive ele tem um filme para ser lançado no ano que vem, só esse ano ele lançou 2 filmes, fora os outros projetos que ficam aí falando, né, aqueles rumores de que ele vai dirigir. Mas principalmente porque ele, a cada filme, explora novas possibilidades do cinema áptico, que é o grande projeto de cinema dele, né? É um cinema que explora todos os 5 sentidos. É um cinema que você vê as coisas de maneira exuberante, que você escuta também, que você, ao mesmo tempo, a partir desses outros sentidos, sente o cheiro, sente o gosto e sente também o tato, né? Quer dizer, é um cinema em que a câmera ela opera em várias possibilidades diferentes da linguagem para aproximar o público dos desejos dos personagens, porque desejo é um tema sempre muito presente no cinema dele. Nesse sentido e em outros, eu diria que o Queer, que acaba de ser lançado nos cinemas e que foi exibido no Festival de Veneza, sem tanta repercussão por lá, infelizmente, é o filme dele que melhor sintetiza todas essas possibilidades e potencialidades de um cinema áptico sensório que ele vem desenvolvendo já há algum tempo. Ele vem desenvolvendo não necessariamente pensando em desenvolver, não estou falando que é deliberado da parte do Guadagnino isso, até porque realmente é um cinema muito cheio de idas e vindas do ponto de vista de linguagem. Se você pega o Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo, é um filme que a forma dele lembra muito mais a forma do James Ivory, que é o roteirista daquele filme, que dirigiu filmes como Maurice e o Vestígios do Dia, que são filmes em que a linguagem é um pouco mais discreta, em que a câmera é mais discreta e não afeita tantas estilizações como ele, de modo geral, costuma ser, né? Enquanto, por exemplo, se você pega um filme como Rivais, é o extremo oposto nesse aspecto. É um filme em que a câmera, às vezes, assume o ponto de vista até da bolinha ali de tênis, né? E aí você acha que você está dentro de um filme como o B-Movie, como fizeram vários memes correlacionando os dois filmes. Quer dizer, uma câmera absolutamente sem limites. Aqui no Queer, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Na verdade, eu diria que ele está muito mais próximo do ponto de vista formal, estilístico e até atmosférico do Suspiria, que para mim é o melhor filme que o Guadagnino fez até hoje, ainda que tenha sido o mais divisivo também, né? Que ele lançou em 2018 o remake fabuloso do clássico do Dario Argento. E explicando aqui, não tô dizendo que é um filme de horror ou que é um filme que tem aqueles mesmos elementos grotescos que a gente vê no Suspiria de 2018, mas é um filme que tem uma atmosfera de sonho e uma atmosfera em que a gente está como se fosse num outro plano junto com os personagens, em um plano de sonho barra pesadelo, em que as coisas são difíceis de decifrar exatamente o que são reais e o que não são, e ao mesmo tempo a gente sente de maneira muito tátil, muito material, tudo o que os personagens estão sentindo, ainda que aqui seja um romance e ali era um filme de horror. Antes de entrar em mais detalhes sobre o Queer, vou lembrar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, também não se esqueça de curtir o vídeo porque isso ajuda o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas e lógico, deixe o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser acompanhar outros comentários que eu estou sempre fazendo sobre cinema, você pode me seguir na minha conta do Twitter, do Letterboxd, do Instagram e também acompanhar os meus textos no Diário de Pernambuco. Vou deixar os links aqui na descrição, inclusive eu escrevi sobre o Queer lá também. Só historicizando aqui rapidamente, o livro Queer, que é de 1985, ele é do William Burroughs, e quem escreve o roteiro é o Justin Kurtzkis, que escreveu também o roteiro do Rivais, para o Luca Guadagnino, no caso ali era um roteiro original, né? Aqui ele adapta o roteiro, adapta do livro, e eu acho bem interessante como os dois no processo de adaptação, e principalmente na maneira como o Guadagnino filma, eles trazem uma espécie de contemporaneização dessa história. Não é uma contemporaneização tão óbvia, mesmo porque a história se passa na década de 50, mas existe quase um manifesto aqui em filmar esses corpos, e o Guadagnino é um diretor de filmar corpos mesmo, de uma maneira que, digamos, na época, na década de 50, em que a história se passa, e mesmo na década de 80, não necessariamente poderia ser filmado dessa maneira, muito menos com um astro machão de um cinema mainstream, como é o caso do Daniel Craig, né? O Daniel Craig, no caso aqui, no melhor papel da carreira dele, de longe, mas de muito longe mesmo, e talvez um dos melhores papéis do ano também, ele interpreta um sujeito que é um expatriado, viciado em opioides, ele tá morando na cidade do México,
vivendo de leis de auxílio para veteranos da Segunda Guerra, e fica ali, né, entre pubs, bares, festas universitárias, o que é muito interessante porque faz com que o filme desde o começo tenha uma atmosfera meio onírica, assim, mesmo que a premissa seja realista, a sensação que eu tive desde os primeiros minutos é que os personagens estavam vivendo meio que num plano paralelo, até na maneira como o Guadagnino filma as cenas, os planos mais abertos, né, na maneira como ele usa a luz e na profundidade de campo, parece um pouco, não no extremo disso, mas é como se a gente estivesse assistindo a um projeto de cinema do Wes Anderson, assim, aquelas maquetes imensas, em que as coisas acontecem ali no meio, mas que não tem tanta vida nos arredores, assim, como se eles não estivessem de fato naquele lugar, naquele tempo, como se eles estivessem meio isolados. Isso é muito interessante, isso é muito bonito, deixa o filme com uma atmosfera poética desde o começo e deixa aqueles personagens ali numa falta de rumo exato, né, para eles. É uma solidão que tem momentos de humor, tem momentos de brincadeira, tem várias amizades interessantes, inclusive eu adorei a participação do Jason Schwartzman aqui. Mas o que vai desencadear o que de fato é uma trama aqui no Queer é a entrada em cena do personagem do Drew Stark, que é também um expatriado americano, só que muito mais jovem, né, um cara bem novo, bonito e misterioso, assim, que aparece ali no pub num belo dia, na verdade numa noite, e o personagem do Daniel Craig e ele começam a interagir. Na verdade, a interação inicial deles é absolutamente cringe, é muito tosca, muito engraçada, na verdade muito constrangedora, no melhor sentido da coisa. É deliberadamente feito para isso mesmo, pra gente sentir esse constrangimento. Porque o Daniel Craig, o personagem dele, é extremamente expansivo, ele fala sem parar, ele tá sempre fazendo uma brincadeira ou outra, uma piada ou outra, mas também de um jeito meio sério, assim. Então ele é uma figura meio cringe mesmo. Isso torna a interação deles muito interessante e muito triste também nos momentos em que ele não é correspondido. E o grande lance do filme, a grande questão aqui, é ele tentando desesperadamente ser correspondido por esse cara mais novo, que de princípio não parece exatamente ser gay também, ou ser queer, né, como ele diz, quer dizer, está dentro da sigla, né, do LGBTQIAPN+, como a gente chama hoje. Então fica aquela tensão no começo, mas ao contrário de um filme como Me Chame Pelo Seu Nome, que tem toda aquela coisa fervendo em banho-maria, né, até os dois personagens finalmente se beijarem, aqui não, aqui tá no trailer também, não é spoiler, os dois vão ter sim um rolê muito cedo no filme, e a partir daí as coisas vão com Deus, né? De novo, no melhor sentido da coisa. Não é que pioram, mas é que vão degringolando do ponto de vista do realismo que o filme parecia ter. As coisas realmente vão ganhar ares surreais aqui. E eu não estou dizendo com isso que os ares surreais, eles são necessariamente incorporados e concretos dentro da história, como são, por exemplo, no Suspiria, né? O Suspiria é um filme em que, na verdade, não é o surrealismo, mas sim o sobrenatural, encarado como algo muito material, muito presente na história. E é por isso que eu digo que o Queer é o filme do Guadagnino em que esse projeto de cinema tátil / espiritual dele atinge realmente um ápice de transcendência. Porque aqui, de fato, esse desejo do personagem do Daniel Craig e essa projeção dele nesse outro cara, né, nesse sujeito mais jovem, adquire contornos de fato transcendentais, de fato espirituais. Não é só um desejo carnal que é facilmente resolvido num determinado momento, ou um interesse amoroso, né? Aqui realmente a coisa é mais ambiciosa, vai além. O interesse dele no personagem do Drew Stark, que vai se transformando à medida que o filme vai se encaminhando para o fim numa coisa mais existencialista mesmo, é o interesse de uma compreensão de si mesmo, é uma compreensão de identidade, é uma compreensão do seu lugar no mundo, de autoaceitação também. Não que o personagem não se aceite como ele é, ele mesmo tem um discurso excelente no bar no começo, do momento em que ele resolveu viver a vida dele como um homem gay mesmo, quando foi deixado claro para ele que o que ele deveria fazer com aquilo era isso mesmo, era viver o prazer da maneira como ele entendesse como melhor, mas isso, apesar de ser dito por ele, não parece ser 100% internalizado e 100% assimilado. E à medida que ele vai se relacionando com o Allerton, o personagem do Drew Stark, é interessante como ele vai buscando pelo outro ao mesmo tempo que ele vai buscando por si mesmo. E o Drew Stark interpreta muito bem o Allerton porque ele é uma figura sempre muito fugidia, ele é escorregadio demais, você acha no primeiro momento que ele tá minimamente envolvido com o personagem do Daniel Craig, quando na verdade na cena seguinte parece que ele não tá nem aí para o outro personagem. Mas aí tem alguns olhares dele, alguns momentos em que sim, parece que ele se importa minimamente com o outro, mas ele é uma
uma figura muito difícil de decifrar e que o Daniel Craig passa o filme inteiro tentando decifrar. O Craig é um personagem e uma atuação, na verdade, extremamente transparente, mas o personagem também é transparente. O personagem também se abre para o público de várias maneiras, se deixa levar pelas emoções, pelo que está sentindo, pelo seu vício também, né? Porque o vício dele também vai se transformar em algo determinante no ato final da história. E quando o filme chega de fato nesse terceiro ato, que é a parte mais surreal, mais de devaneios do filme, no epílogo também, ele assume essa coisa do toque, do desejo como algo realmente quase que inalcançável, né? Eu acho que é isso que é muito bonito aqui. É como certas coisas são táteis e são materiais numa primeira vista, mas elas também são abstratas. É como se você achasse que conseguiu alguma coisa quando não conseguiu. Quanto mais ele se aproxima do personagem do Drew Stark, parece que ele tá se distanciando dele, parece que ele tá perdendo ele. É muito comovente, muito sensual, é um filme com muito tesão, claro, também, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito triste, muito trágico, porque é uma sensação constante de estar tentando segurar uma barra de sabão. É uma sensação de não estar conseguindo atingir ou conseguindo viver plenamente uma felicidade ou um desejo que se tem. Isso é muito bonito, isso é muito forte no filme. E apesar disso tudo, eu tenho que dizer, não é exatamente um filme perfeito. Eu acho que tem vários momentos ali no começo em que a câmera busca demais direcionar o nosso olhar, que é uma coisa que o cinema do Guadagnino frequentemente faz. O Rivais talvez seja o que mais faz isso e por isso me incomoda um pouco. E aqui no começo, principalmente, eu sinto um pouco essa imposição excessiva da câmera dele. Eu gosto muito do estilo do Guadagnino, eu gosto muito de como a câmera circula pelos espaços, pelos corpos dos personagens de maneira muito livre e ao mesmo tempo muito rigorosa, porque é um cinema bastante cheio de estilizações pré-determinadas e de um formalismo muito evidente também, mas existe uma liberdade dos personagens e dos atores para brincar, entre aspas, dentro desse quadro que ele constrói. Eu acho que ele não vai ser nem de longe tão homogêneo na recepção como foi, por exemplo, como me pareceu a recepção do Me Chame Pelo Seu Nome e do Rivais. Mas eu acho um filme muito especial. Certamente daqui a alguns anos ele vai ser muito lembrado e muito discutido, porque tem muita coisa que eu nem me atrevo a começar a entrar aqui nesse vídeo, que é um vídeo rápido, que é mais para fazer realmente uma resenha de tudo que é mais importante dentro do filme, do que propriamente um mergulho profundo em todas as camadas que ele tem. É um filmaço, é um filme muito bom mesmo, e que mostra que o Guadagnino está sempre disposto a ir além e a se reinventar dentro de um mesmo projeto de cinema.